Olá, estamos de volta com o boletim de pecuária desta terça-feira, com fechamento do mercado futuro, mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria nas principais praças de comercialização. Nós vamos primeiro a B3 acompanhar a queda registrada para as cotações a futuro. Boi gordo nesse momento, já o vencimento mais curto é o único que se mantém acima dos R$ 280. Demais posições até junho, abaixo desses 280. Na tela, abril a R$ 283,40, 0,56 de queda. Maio a R$ 278,10 por arroba, recua 0,50%. Junho, R$ 279,15 por arroba 0,43 de queda. E o vencimento futuro julho, 286,45, 0,19 de queda. Mercado futuro pressionado e as cotações, preços no mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, a começar pela estabilidade, pelo menos nesse momento, ainda registrada com a cotação aqui em São Paulo, R$ 279 por arroba à vista, 280,50 no prazo. Minas Gerais ao norte, 241,50 à vista, 243,50 no prazo. Goiânia, 252 à vista, 254 no prazo. O quilo no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 9,15, à vista R$ 9,25 no prazo. Mais 4 praças de comercialização: Maranhão, região oeste, 234,50 à vista, 236,50 no prazo. Paragominas, 242,50 à vista, 244,50 no prazo. Tocantins ao norte, 237,50 à vista, 239,50 no prazo. Rio de Janeiro, a média do estado, R$ 254 à vista, 256 no prazo. Mercado físico futuro pressionados nesta tarde de terça-feira. Nós vamos agora até Bebedouro conversar com Iberville Neto para saber se essa tendência de preços em queda, pressionados, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, vai permanecer e até quando esta queda, essa pressão vai continuar. Boa tarde, Iberville. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo certo, Iberville. Nós temos aí mercado futuro, mercado físico também praticamente pressionado. Essa pressão, nesse momento, nesse pico de safra, por dizer assim, vai persistir? Vai continuar até quando? Braga, do lado da oferta, a nossa expectativa é de continuidade, de uma oferta confortável, até crescente, né? Porque, por enquanto, ainda existe uma boa qualidade das pastagens na maior parte das regiões. Daqui em diante, a tendência é que as chuvas vão diminuindo, né? De maneira geral, claro que a gente ainda pode ter um período, algumas semanas ainda mais com alguma pluviosidade, mas a partir de maio a gente já está falando de período seco. E isso afeta a qualidade das pastagens, gera a venda de gado e, consequentemente, aquele movimento que a gente chama de desova de final de safra. Essa desova de final de safra, ela tende a ser um pouco mais importante porque a gente tem um volume de fêmeas a serem abatidas em decorrência da fase do ciclo pecuário e da diminuição da atratividade da cria. Então, eu diria que abril para maio e alguma coisa em junho, talvez a gente deva ter uma oferta incomodando do ponto de vista de precificação do boi sob a ótica do pecuarista. Depois, aí nós temos esses preços futuros, se continuarem em queda e afetando aí o otimismo do confinador, isso pode até ter um efeito de desestimular a atividade de confinamento e, consequentemente, reforçar um cenário um pouco mais positivo de preços no segundo semestre, porque segundo semestre a gente tem uma movimentação normalmente mais forte de exportações. A China, a gente está aguardando essa acelerada de compra de China, que ainda está voltando, né? Eu não diria que pensar essa oferta maior de final de safra que a gente deve observar nos próximos meses. Mas, assim que essa oferta cessar, eu diria que as exportações têm um bom potencial de ajudar o mercado a ganhar firmeza e até evoluir um pouco. Bom, é lógico que a China, a Rússia também voltaram, né, depois daquelas questões voltadas ao mal da vaca louca típico, já resolvido, enfim, encerrado. Nós temos aí uma pressão também da oferta nesse momento. A indústria, por sua vez, vai ofertar menos
pela arroba faz o papel dela, e é lógico, isso acontece sempre. Agora, isso significa que o preço no varejo da carne vai reduzir na mesma proporção que está sendo reduzido o preço da arroba do boi gordo ou não, Iberville? Braga, nessas movimentações, normalmente o que a gente observa é o varejo recuperando um pouco de margem, se o atacado ceder de maneira um pouco mais expressiva aí. Na verdade, ele até trabalhou firme nesses últimos dias, né? Essa venda no final de semana, os relatos são de que foram boas vendas de carne, e então o mercado tem trabalhado sustentado. Mas se o mercado vier a ceder aí na segunda quinzena, o que normalmente a gente observa é o varejo recompondo um pouco de margem, né? Ele acaba vamos dizer, aproveitando um pouco para acomodar um pouco os preços e tentar estimular o consumo, mas, de maneira geral, quando os preços do atacado caem, se a dona de casa permite que o varejo aumente sua margem, ele normalmente recupera essa margem, e nas fases de alta da arroba e do atacado, nem sempre o varejo consegue repassar na mesma magnitude, né? Claro que o varejo, dentre os elos, tem a maior margem, aí, sem entrar no mérito do lucro ou não, porque a gente está falando de um produto perecível, isso afeta também esse cenário de margens e de giro, mas, de maneira geral, o varejo absorve margem quando o atacado cai. Bom, eu queria que você observasse essas imagens que estão circulando pelas mídias sociais, que vieram da Argentina, onde já passou por um período de seca, teve problemas com a safra de soja, isso é recorrente, e a situação com a pecuária por lá é exatamente essa que o Gleidson vai colocar para que a gente possa observar. Essas vacas sendo leiloadas, magras, fêmeas, praticamente pele e osso. Será que isso realmente é reflexo daquilo que a gente vê como seca? Algo que realmente impressiona, não, Iberville? Braga, é triste, né? Apesar a gente quando a gente fala de Argentina, a gente está falando de um concorrente no mercado internacional, mas a gente está falando de produtores, de uma economia ali aqui dos nossos vizinhos, né? Então, isso aí é triste de ver, né? Fora a questão dos próprios animais também, né? Que isso aí é uma questão complicada. Mas a gente, pensando agora, a partir de maio, na verdade de junho em diante, a probabilidade de El Niño já aumenta, né? E o El Niño tende a inverter essa situação. Essa mesma situação que você bem ponderou aí de seca lá na Argentina, seca no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos a seca foi até na região sul de maneira mais ampla. Isso em decorrência de 3 anos de Laninha, né? Agora a gente está entrando no ano de El Niño, numa fase de El Niño, tem que ver a força desse El Niño, mas de maneira geral o El Niño traz mais chuvas para a região sul e um tempo mais seco e quente do meio para cima do Brasil. Então, talvez nesses próximos ciclos aí, essa região tenha um pouco de trégua. Mas o estrago está feito na safra atual e também pensando em pecuária, né? Lembrando mais uma vez, né, que mesmo com esse período de El Niño chegando ou não, né, os animais vão ter que ser alimentados em coxo, né, o que realmente vai aumentar o custo de produção. O problema não é só esse, né, questão de ter disponibilidade de ração. No caso, o farelo de soja, que não é a base total da alimentação, mas principalmente o milho lá para poder alimentar esses animais e tentar ganhar, né, um pouco mais de peso, né, só para poder finalizar contigo nesse comentário. Braga, eu até perdi um pedacinho do comentário, mas assim, quando a gente fala, a Argentina teve perda de milho, perda de soja, e a soja, eles processam muita soja e exportam muito farelo e muito óleo, né? Então, tem até a expectativa de que eles comprem mais soja do Brasil, e isso vai para quê? Para as esmagadoras, né? E isso vai sendo, a gente vai ter que ver como é que esse mercado vai suportar aí esse cenário de suplementação desse gado, né? Mas, de maneira geral, a Argentina é um grande exportador de óleo e de farelo, e essas indústrias vão precisar se abastecer com matéria-prima de outros países, incluindo o Brasil, né? Ou trabalhar com uma ociosidade mais elevada. Inclusive, existem diversas expectativas aí que apontam para o Brasil passando a Argentina no comércio internacional de farelo de soja. Então, é uma possibilidade. Lembrando que a gente passou para o B12, né, que é a inserção de 12% de biodiesel no diesel, e o biodiesel no Brasil basicamente é feito de óleo de soja. Então, sim, esse esmagamento gera mais produção para soja, para óleo, gera mais produção também de farelo. Tá certo. Iberville, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até uma próxima.
Obrigado, um abraço e até a próxima. Bom, e por aqui nós ficamos com esse boletim de pecuária, lembrando que este e outros comentários estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro.